cidade, furta os utensílios de dentro do templo e leva cativo boa parte do restante do povo que estava em Jerusalém, né? Nós bem sabemos que é uma promessa de castigo que foi realizada. 70 anos o povo viveu no cativeiro, 70 anos o povo sofreu. E se dá início, né, a esse retorno. Depois de 70 anos, o povo retorna para Jerusalém. E Neemias, após ter sabido da notícia de que os muros estavam fendidos, que as portas continuavam, destruídas, ou seja, a cidade ainda estava nas mãos do inimigo, e que o povo vivia em grande miséria. E eu parei para meditar nesse texto, porque alguns dias atrás o Senhor falou comigo acerca de muro. Eu falei: Senhor, mas o que o Senhor está querendo me ensinar ou me dizer com esta palavra? Nós sabemos que muro, ele significa proteção, né? Dificulta. Hoje nós sabemos que não impede, mas dificulta a entrada de pessoas indesejadas, de ladrões. Existem casas que têm cercas elétricas, cercas que cortam, tudo isso para dificultar a entrada de pessoas indesejadas, de ladrões. E Jerusalém, ela estava à mercê do inimigo. Todo mundo entrava e saía a hora que quisesse, bem entendia. O inimigo estava tirando proveito daquela cidade por estar desprotegida. E era necessário que aquela cidade ela tornasse a ser uma cidade fortificada. Nós sabemos que Jerusalém ela foi escolhida por Deus e dada ao povo para que ela fosse o centro da adoração ao Todo-Poderoso. Ela fosse referência de adoração para o Deus grande. Jerusalém foi fundada por um povo, se não me falha a memória, cujo nome era Jebuseus. E pelas guerras travadas, Davi toma esta cidade, e ali ela passa a ser conhecida como Cidade de Davi. E durante o decorrer da história, nós vemos que a cidade ela foi muito próspera. Através da ajuda do Senhor, venceu muitos povos, venceu muitas guerras. E infelizmente, Jerusalém, pela desobediência, pela negligência, pela falta de reverência, por adorar outros deuses, Deus acaba usando Nabucodonosor para corrigir o povo, para que o povo entendesse que precisava obedecer. E infelizmente, durante o período de cativeiro, Jerusalém ficou entregue nas mãos do inimigo. Mas aprove a Deus fazer com que o quadro fosse mudado. E Deus usa Neemias. E eu continuei não entendendo o que o Senhor estava querendo falar comigo. Eu falei: Senhor, muros, proteção, o que o Senhor está querendo me ensinar? E o Senhor, Ele me trouxe a memória que os nossos muros, que nós somos uma casa espiritual, morada de Deus, e que nós temos um muro de proteção espiritual, que são as armaduras fornecidas pelo Espírito. E nós sabemos que os ataques, as investidas, as dificuldades que nós passamos, provações que muitas das vezes permitidas por Deus e muitas das vezes até procuradas por nós,
Porque ações, atitudes cometidas fora da vontade de Deus traz determinadas consequências. E tudo isso acaba ruindo. É como uma gangrena. Ela começa no dedinho do pé e aos poucos ela toma o pé inteiro, alcança um pedaço da perna e se você não cortar, ela come o corpo todo. E por causa dessas investidas, dessa dificuldade, os nossos muros, a nossa proteção espiritual, ela começa a ser abalada. Ela começa a sofrer determinados detrimentos, causando desânimo, causando falta de vontade de vir para a oração, de vir para a igreja. Você até vem para o culto, mas você não tem prazer em estar ali. Você não consegue glorificar, você não consegue exaltar o nome de Deus, você não consegue prestar atenção nem sequer nos louvores que estão sendo entoados. Porque, de uma certa forma, no final, o culto todo, ele se torna uma pregação. Não só a palavra que é ministrada pelo profeta que está no altar. O culto, de uma certa forma, num todo, ele é uma pregação. Ele está ensinando você a forma de se comportar, a forma de agir, a forma de se reverenciar diante da presença de Deus. Mas pelas lutas, pelas provações, pelas dificuldades, aleluia, nós acabamos nos desanimando. E se você perder totalmente esta proteção, você acaba ficando como Jerusalém, à mercê do inimigo. O inimigo, ele tem acesso fácil a você. E se você não procurar reparar os teus muros espirituais, ele acaba enviando as raposinhas, que entram pelas brechas e acaba fazendo morada no seu pensamento. Porque muitas das vezes o nosso maior inimigo somos nós. Nós travamos uma batalha constante no nosso pensamento. E é necessário, muitas das vezes, você não tem força. Você se encontra como esse povo, desanimado, sem saber até por onde começar. Mas Deus, nesta noite, Ele está enviando o Espírito Santo ao teu coração, para poder te direcionar, para poder te orientar, para poder fazer com que você desperte, para poder fazer com que você entenda aonde que o seu muro precisa ser reparado. É necessário, querido. Sabe por causa de quê? Presta bem atenção. No livro de Lucas, no seu capítulo 11, no seu verso 24, ele diz que o espírito imundo ele sai, anda por lugares áridos, não encontrando morada, ele volta para a casa de onde ele saiu. Ele acha que você e eu fomos um dia a propriedade dele, mas na realidade nós sempre fomos propriedade de Deus. E sabe o que ele tenta fazer? Ele volta e tenta novamente habitar onde ele saiu. E a Bíblia ela nos relata, o versículo mais embaixo, ele vai dizer que ele, além dele, ele traz mais 7 piores do que ele. E o seu estado se torna pior do que o primeiro. O muro construído diante de nós é para isso. É para nos proteger dos dardos inflamados do maligno, das investidas que ele constantemente age na minha e na sua vida. E se nós não estivermos atentos, apercebidos a isso, quando nós cairmos em si, nós já estamos sem muro. Isso quando não há pessoas que acabam, ela mesma com a sua própria mão, destrói o muro, tira a sua proteção, o inimigo bate na porta, ela abre para ele entrar. Ela convida ele para dentro da casa dela novamente.
E a Bíblia diz que nós somos morada de Deus. Nós somos morada para o Espírito Santo. E o inimigo, ele tenta recuperar aquilo que um dia ele perdeu. Querido, ele não está satisfeito de você estar hoje na presença de Deus e a qualquer momento a trombeta tocar e você está na glória com o Senhor. Oh, glória a Deus. Porque esta trombeta, esta porta, ela se abrirá apenas uma vez. O livro de Mateus, ele relata acerca das virgens inércias e as virgens que estavam apercebidas. O azeite que faltou, elas foram buscar. E no momento que elas retornaram, as outras já não estavam. Por quê? Porque o Senhor voltou, abriu a porta e elas entraram. O texto diz que elas bateram e a porta não mais se abriu. Nós temos que ter cuidado, nós temos que estar atentos com a nossa vida espiritual. Porque se nós perdermos esta proteção, o inimigo conseguir arrombar a porta e entrar na nossa casa, ele retira a comunhão que nós temos com Deus. Ele retira a intimidade que nós temos com o Espírito Santo. Ele polui a nossa casa. E com essa poluição, o Espírito Santo ele sai. Porque nós sabemos que o Espírito de Deus, ele não tem pacto com a impureza. Ele não tem pacto com aquilo que não tem pacto com a luz. E é necessário estarmos atentos, é necessário estarmos apercebidos, procurar estar mais voltados para a oração,